Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola plástica numa rua no sítio histórico de Olinda. O bebê é um menino, e correu risco sério de vida, risco sério. Foi encontrado por um vendedor ambulante. O vendedor passava no local e escutou o choro da criança. A criança chorou na hora que ele passou. O homem pegou o bebê, e o bebê ainda estava com um cordão umbilical. Pegou o bebê e levou para o Hospital Tricentenário em Olinda. A conselheira tutelar que recebeu o chamado contou o que foi relatado pelo vendedor ambulante que resgatou essa criancinha. Ele é um vendedor ambulante, estava vendendo água em frente à igreja de São Francisco, deixou um sobrinho dele lá, tomando conta lá do isoporzinho dele lá, e desceu para poder repor. Quando ele desceu pela rua São Francisco, pegando a rua São Francisco, que é a Travessa do Bispo, encostada com o muro, assim, que tem um cemitério Muro Grande, ele disse que viu uma bolsa. Essa bolsa chamava atenção porque tinha uma flor grande, um girassol. E aí ele disse que escutou um choro, ficou assustado, porque finados, cemitério, uma bolsa, um choro. Aí ele olhou assim, ele disse, não, eu vou ver o que é. Ao se aproximar, abrir, ele continuou ouvindo o choro e tirou o paninho. Quando ele tirou o pano, que é um lençol que estava enrolado, ele disse que foi um rostinho de uma criança. Ele já baixou o pano e imediatamente ele pegou a bolsa e seguiu para o hospital. Ao chegar lá, foi essa mesma história que ele disse. Disse que iria fazer com os dados que ele tinha, porque ele não sabia de nada. Ele só queria tirar a criança dali porque ele ficou muito, muito nervoso. E que depois iria tentar acompanhar para saber se estava tudo bem, se não teria acontecido nada. Olha, veja só, a gente vem fazendo sempre o lembrete, não é? Se você não quer ficar com uma criança, você pode colocar antes mesmo dela nascer para adoção. Tá? Você vai procurar o juizado da criança e do adolescente, você pode procurar a diretoria de polícia da criança e do adolescente. Você pode procurar o conselho tutelar, que vai lhe ajudar a fazer isso. Né? Você não tem condição? Não tem condição. Pode acontecer. Agora, fazer isso, colocar a vida da criança em risco, daí foi um negócio muito preparado. Né? Porque, tinha um pano, provavelmente porque a criança nasceu, a criança ainda está sujinha, enrolou num pano, botou dentro de uma bolsa. Botou numa bolsa, essa bolsa. O local onde essa criança foi abandonada tem algumas pousadas e tudo indica que tem câmera de segurança aí, que essa pessoa que deixou provavelmente foi filmada. A polícia vai ter que ter acesso a essas câmeras. Inclusive você aí, se estiver assistindo, pode mandar até para aqui, para a tribuna mesmo, pelo WhatsApp, se você se sentir confortável, tá? Se você tem aí algum estabelecimento, uma residência, que tem imagem também para o lado de fora, provavelmente pegou, porque é um local aberto, é um local público aberto, tá? Então tem muitos estabelecimentos aí, pode ser que haja a filmagem. E por que isso é essencial? Porque às vezes a pessoa que é a mãe não quer a criança, mas tem o pai. Às vezes o pai quer a criança. Às vezes a mãe, que é a avó biológica, quer a criança. Quer a criança, algum parente quer a criança. E a criança que sobreviveu ficaria no seio familiar. A médica que atendeu essa criancinha fala sobre as condições clínicas do bebê. Acompanhe. Então o bebê chegou num saco plástico, né, com cordão umbilical, sem ligar ainda. E estava estável, né? Um bebê estava com um pouco de frio, né? Por conta da temperatura que ficou. Aí foi colocado em incubadora, com um suportezinho de oxigênio. E hoje ele está bem, está estável, né? A gente está aguardando ainda o resultado dos exames que colhe de rotina, né? Que a gente chama de rastreio infeccioso, para ver se tem alguma infecção, para poder ver se vai precisar ter tratamento. Tomou as vacinas de rotina, né? Que é a vacina BCG, hepatite B, que a gente dá para todo bebê quando nasce. Como foi um parto contaminado, né? E é um bebê de risco, que a gente chama, a gente colheu o exame de sangue para ver se tem alguma infecção. Se tiver infecção, vai ter que ficar internado sendo tratado. Aí são 10 dias de tratamento, né? Mas vai depender do resultado dos exames. Foi muita sorte, não é? Você vê, a criança já estava com um processo de frio e tal, recém-nascido,
muita sorte a criança ter chorado na hora exata que o vendedor ambulante estava passando. Agora, aquilo que eu disse sobre as câmeras de segurança do sítio histórico, o sítio histórico é bem pertinho de onde a criança foi deixada. Não registraram o momento do abandono. Tá? Por quê? Porque existem muitas transversais que as câmeras não pegam. São praticamente pontos cegos. Tá? Aí no sítio histórico. A conselheira explicou o que acontece com o bebê a partir de agora. A partir de agora, com a alta dele, o Conselho Tutelar, se não aparecer a família, vai colocar na casa de passagem do município para que aguarde uma decisão judicial, né? Se vai para uma adoção, se vai para de uma outra família, se a família aparece. Porque qual é o maior intuito que a gente tem? É que com essa divulgação, se alguém que tinha essa sacola, ela dê falta da sacola, ou se ela tinha alguém que estava gestante e que de repente a filha desapareceu, o menino não está, então que tente, procure o Conselho Tutelar, procure a delegacia, procure o Ministério Público, porque a gente acredita que toda criança ela tem família. Né? Às vezes as pessoas entregam sem nem saber ou achar que deixam, largam, acham que vai ser um crime. Não, hoje existe o programa Acolher. Se a mãe hoje ela está gestante e não pode criar esse filho, ela pode apenas ter, então ela vai para a maternidade, ela informa que quer doar essa criança para o programa Acolher, que é da vara da infância, e aí quando tiver alta, aí o próprio hospital entra em contato com o conselho, que pega essa criança e acolhe. Você vê, né? A explicação que eu dei aqui, até na maternidade você fala que não pode ficar com a criança, você não coloca a criança em risco, né? Provavelmente, deixa eu colocar de novo o telefone aqui da tribuna, porque essa bolsa, ela tem característica específica, onde a criança foi deixada. Eu não tenho dúvida que vai aparecer parente aí, que é aquela história que eu estava dizendo. Às vezes a mãe não quer, resolve fazer uma besteira. Mas tem a avó, né? Tem o companheiro, o ex-companheiro, o namorado, que às vezes ela escondeu, sei lá. Não precisa fazer dessa maneira. E também, como você também ouviu, as câmeras do sítio histórico não pegaram, porque tem muitas transversais. Mas se algum estabelecimento, principalmente alguma pousada, pegou a imagem, tá? A gente não vai botar o rosto da pessoa, a gente quer que a polícia identifique e vai ver que tem uma avó que quer a criança, outro parente, tá? Aí você manda aqui pra gente.